E hoje vamos falar de um filme que eu considero interessantíssimo. E já tem mais de 20 anos que eu assisti esse filme, que fala um conceito bem interessante sobre viagem no tempo. E se você pudesse mudar uma tragédia que aconteceu no passado? Essa é a base da questão do filme. O filme que eu tô falando é A Máquina do Tempo, de 2002. Filme esse que traz discussões interessantes, mas na época eu não vi essa repercussão toda. Mas fica comigo que vamos analisar curiosidades, lições e no final do vídeo eu falo a minha opinião, o que foi que eu achei deste filme. A história começa com Alexander Hatdanger, que é um cientista brilhante e idealista, obcecado pela ideia de viajar no tempo. Após uma tragédia pessoal devastadora, eu já vou adiantar aqui que tragédia é essa. A moça com quem ele estava prestes a casar sofre um acidente e morre. E por causa disso ele constrói uma máquina do tempo com o objetivo de mudar o passado. Mas ao testar sua invenção, ele acaba indo parar no futuro milhares de anos à frente e descobre que a humanidade evoluiu, ou talvez regrediu, de formas inimagináveis. Lá ele precisa enfrentar os terríveis Morlocks e entender que o tempo pode não ser algo que conserta, mas algo que se aceita. Possíveis pontos positivos do filme, segundo a crítica: visual impactante, apesar de alguns efeitos estarem datados, o design dos cenários do futuro, especialmente dos Morlocks e dos ambientes da Terra no ano de 802.701, ainda chama a atenção. E com relação a essa crítica aqui, eu discordo. Eu acho que o filme está bem feito até hoje. Se tiver alguma coisa datada, são pequenos detalhes, porque na época de 2002, os efeitos especiais são bem caprichados até para os tempos de hoje. Outro ponto positivo é a atmosfera melancólica. A motivação pessoal do protagonista adiciona um peso emocional ao enredo. Eu concordo com esse ponto. Temas existenciais: o filme levanta discussões sobre o determinismo, o luto e a ilusão de controle sobre o tempo. Isso é uma questão bem interessante que o filme traz realmente. Agora vamos aos possíveis pontos negativos do filme, segundo a crítica. Simplificação da obra original. A complexidade filosófica e social do livro de A.G. Wells foi suavizada para dar lugar a cenas de ação e um tom mais comercial. Bom, é só uma observação para quem não sabe: esse filme é baseado em um livro do A.G. Wells, que tem o mesmo nome, A Máquina do Tempo, e foi publicado em 1895. Esse livro ele é considerado um dos primeiros romances de ficção científica da história. Introduziu o conceito moderno de viagem no tempo usando uma máquina. O personagem principal é apenas chamado de O Viajante do Tempo. Então, só para deixar essa nota antes de continuarmos, esse filme é baseado neste livro. Mas vamos continuando ainda com os possíveis pontos negativos. Desenvolvimento raso dos personagens. As emoções são apressadas e muitos personagens coadjuvantes parecem esquecíveis. Com relação a esse ponto, eu concordo. Outro possível ponto negativo seria o vilão caricato. Jeremy Irons interpreta um líder Morlock, quase teatral, que quebra o tom sério do filme. Olha, eu gostei muito do vilão, do look dele. Eu acho que tem um look sombrio, mas realmente ele tem um ponto meio teatral. E parece que tá falando assim: quem és tu, ó estranho, que chegas em minhas aposentos? E aí ele vai conversando assim com o protagonista, parecendo que, sabe aqueles atores de novela mexicana, que dão aqueles passos assim lentos enquanto estão falando assim de uma forma bonita? Parece um pouco isso, eu concordo. Mas eu ressalto que eu gostei do look dele. E agora vamos às curiosidades do filme. O diretor Simon Wells, olha só que coincidência, é bisneto do autor do livro original, A.G. Wells. Ele quis homenagear o legado da família, adaptando essa obra icônica. Uma curiosidade que poucos sabem e que dá um toque pessoal ao projeto. Pô, legal isso aí, mas eu gostaria de ter sabido disso na época. Diretor ficou doente durante as filmagens. Durante a produção, Simon Wells sofreu um colapso por exaustão e teve que se afastar. A equipe de efeitos visuais assumiu temporariamente a direção até ele se recuperar.
Viagens no tempo com paradas históricas. O filme mostra várias eras durante as viagens de Alexander. Por exemplo, 2030, a inteligência artificial da biblioteca fala com ele. Isso é interessante porque na época que eu assisti esse filme foi em 2002. Eu nem imaginava que isso fosse possível. Não, eu entendi que era uma inteligência artificial ali dialogando com o protagonista. Mas sabe, isso para mim é uma coisa muito distante. Tão distante quanto o filme apresenta, lá para 2030. Só que, exatamente neste momento, em 2025, nós estamos tendo um boom das inteligências artificiais. O que é bem interessante, porque tem uma diferença de apenas 5 anos para o ano que o filme previu a inteligência artificial. 2030, no caso. E vale destacar que a inteligência artificial do filme do ano de 2030... ela já é, como posso dizer, no caso do filme, ela já tem até aparência, já está bem mais desenvolvida. Como se fosse uma pessoa de verdade, você não consegue diferenciar a inteligência artificial de uma pessoa de verdade, exceto pelo fato de que ele se apresenta através de uns espelhos. E a outra era que o filme mostra é em 2037, a Lua está em colapso após mineração descontrolada. E isso vai afetar bastante o planeta, pois a próxima era que o Alexander viaja acidentalmente é 802.701 no futuro. A Terra é dominada por Eloys e Morlocks. A Terra já tem 2 raças de humanos. Então, essas transações mostram uma crítica ao avanço desenfreado da humanidade e suas consequências, o que é uma crítica bem interessante. Outra curiosidade é Jeremy Irons como vilão albino. O vilão Umber Morlock, interpretado por Jeremy Irons, foi uma criação exclusiva do filme. Ele não existe no livro original e foi inserido para tornar a ameaça mais tangível, digamos assim, com uma figura inteligente por trás dos Morlocks. Já já eu falo um pouco mais sobre esse vilão. Trilha sonora de peso. A trilha foi composta por Klaus Baldet, que trabalhou com Hans Zimmer em várias produções. A música do filme é um dos pontos mais elogiados e ajuda muito na imersão emocional. Referências ao filme clássico. O filme de 2002 presta homenagem à versão de 1960, considerada cult. Por exemplo, a cena da loja de roupas com manequins mudando ao longo do tempo é uma referência direta ao original. Os Morlocks usaram próteses e CGI. Os Morlocks foram criados com uma combinação de maquiagem prática, fantasias e efeitos digitais. Muitos dos dublês usavam trajes pesados e passavam horas em caracterização, especialmente nas cenas de ação. Temas ambientais e sociais. Diferente da obra original, o filme traz uma crítica ambiental. A destruição da Lua pela mineração é o ponto da virada para o colapso da civilização. Isso não está no livro, mas foi uma adição moderna ao roteiro para dialogar com preocupações contemporâneas. E realmente eu achei uma abordagem interessante, até porque você sabendo que em 2037 a humanidade vai destruir a Lua é uma coisa impactante de se ver. Então isso já deveria servir de alerta para a humanidade a tomar conta e cuidado com os nossos recursos naturais. E agora vamos a um dos pontos fortes do filme, as suas lições. Primeira lição: você não pode mudar o passado, mas pode aprender com ele. O protagonista Alexander tenta voltar no tempo para salvar sua noiva, mas descobre que certas tragédias são inevitáveis. Isso ensina que ficar preso ao passado impede a gente de viver o presente e construir um futuro. Às vezes, por mais que a gente queira consertar algo, o melhor que podemos fazer é seguir em frente e crescer com a dor. Essa é uma lição muito interessante, mas eu tenho um questionamento um pouco à frente. E pegando essa linha, vamos para a próxima lição. Aceitar a perda é necessário para evoluir. O filme mostra que insistir em consertar uma dor emocional pode levar à obsessão. Alexander só começa a evoluir como personagem quando aceita que não pode trazer sua amada de volta. Aceitar não é desistir, é entender que a vida continua e que podemos encontrar novos significados depois da dor. A ambição humana tem um preço. A destruição da Lua no futuro
é resultado da ganância humana por recursos. Isso gera um apocalipse ambiental. A mensagem é clara: avanço sem consciência traz consequências devastadoras. Progresso sem responsabilidade é autodestruição. A sociedade pode regredir, mesmo evoluindo tecnologicamente. No futuro, os humanos viram tribos primitivas, que são os Eloys, e predadores, que são os Morlocks. Isso mostra que a humanidade pode perder sua essência moral e empática, mesmo com avanços científicos. Sem empatia, ética e coletividade, qualquer sociedade está fadada a ruir, mesmo com alta tecnologia. Não é a máquina, é o que você faz com ela. A máquina do tempo não resolve o problema do protagonista. O que realmente importa é a escolha que ele faz no presente e como decide usar o conhecimento que adquire. Ou seja, ferramentas não mudam nada sozinhas. Quem muda o mundo são as atitudes. A Máquina do Tempo, de 2002, teve um orçamento de 80 milhões de dólares. Isso é perceptível porque o filme tem uma grande produção. No entanto, faturou algo em torno de 123 milhões de dólares na escala mundial. Apesar de ter ultrapassado o custo de produção, quando se consideram os gastos com marketing, distribuição e exibição, o lucro foi pequeno ou até inexistente. Por isso, o filme é muitas vezes visto como um fracasso comercial moderado. Exatamente como foi no caso desse aqui. Já nas avaliações, eu diria que não foi muito diferente. Ele teve uma aprovação de apenas 28% do Rotten Tomatoes e apenas 38% de aprovação da audiência. Também foi fraco nas avaliações. O que eu acho um pouco injusto, mas compreensível. E já que eu estou entrando nessa parte, chegou a hora de falar a minha opinião do filme. Olha, primeiramente, não tem como você não achar uma temática dessa super interessante. Principalmente nos anos de 2002, que foi a época que o filme foi lançado. Eu tava super empolgado para assistir esse filme. E como eu falei, logo você percebe que é uma super produção. E eu acho ele bem feito até hoje. Dificilmente eu vou achar um filme dos anos 2000 que não é bem feito até hoje, tá bom? Acho que nos anos 2000 a coisa já estava sendo levada mais séria. Principalmente depois de Jurassic Park, os efeitos lá de Jurassic Park dos anos 90. Só que nos anos 90 ainda tinha uns filmes com efeitos especiais ruins, mesmo depois de Jurassic Park. Mas eu não considero que é o caso desse aqui. E assim, é muito interessante a motivação do protagonista. Ele constrói uma máquina do tempo para salvar a sua amada daquele acidente que ela sofreu na época que eles estavam noivos. Ele estava prestes a casar com ela. E se liga nessa parte, eu vou ter que falar sobre isso, é um certo spoiler, enfim, não tem como eu evitar isso aqui. Mas ele consegue, depois de muitos anos, construir a máquina do tempo. Ele estava obcecado por isso, e ele consegue voltar na noite em que a amada dele sofre o acidente, certo? E aí ele consegue evitar o acidente que ela ia sofrer. Mas quando ele vira de costa, ela sofre outro acidente no mesmo exato momento, praticamente. Ou seja, ela morre de uma maneira diferente no mesmo time em que havia morrido na outra versão passada. É nesse momento que o protagonista percebe que ela estava destinada a morrer de qualquer maneira. E a partir daí nós temos uma jornada do filme bem interessante, que é quando o protagonista viaja para o futuro para tentar descobrir uma resposta. Por que que ele não consegue mudar o passado? Pô, isso é interessante para o Carl Rebas. Eu acabei de inventar essa palavra. Eu peço perdão, mas isso foi só para não ter que xingar. Então ele vai para o futuro, depois ele viaja acidentalmente a quase 1 milhão de anos no futuro. Não estou brincando, realmente ele vai quase para essa data. E a Terra, depois de milhões de anos, está com aparência primitiva. Alguma catástrofe aconteceu que fez com que a raça humana se dividisse em duas raças. Os Eloys, que são os humanos, parecidos com a gente, mas parecendo também com homens da caverna, e os Morlocks, que são outra espécie de humanos, mas com uma aparência de criaturas, que, a propósito, comem os Eloys como se fossem gados. Literalmente, eles são gados, os Eloys. Os Eloys só estão lá para serem comidos pelos Morlocks.
Lembrando que os Morlocks, eles vivem no subterrâneo, enquanto os Eloys na superfície. E aí, em busca de respostas, o protagonista se encontra com o líder dos Morlocks, que é um Morlock diferente. Enquanto os Morlocks, ele tem um aspecto assim de criaturas selvagens e não muito racionais, esse Morlock, que é o líder deles, ele é totalmente oposto. Ele é inteligentíssimo, tem capacidade de ler a mente e, com certeza, ele tem a capacidade de falar também. E também possui alguns poderes telecinéticos. Ele pertence à raça dos Morlocks, mas é um Morlock supremo. E com seus poderes mentais, ele controla os Morlocks como se fosse uma abelha rainha na colmeia, sabe? Mas não é só isso, ele também controla e manipula os Eloys. Ou seja, é ele que manda os Morlocks comer os Eloys, e ele é a base do controle de todo esse sistema. Como ele controla os dois grupos, que inclusive são bem diferentes, existe um controle do sistema ali. Porque se ele não existisse, se não fosse por ele, os Morlocks massacrariam os Eloys sem nenhum controle e provavelmente até extinguiriam toda a comida daquela região. Então é por isso que eu falo que ele é a base desse sistema. É um conceito bem interessante que esse filme traz, mas na época eu era muito jovem e muito burro para poder entender todos os diálogos do filme, toda a conversa. E é interessante o momento em que o protagonista se encontra com esse Morlock superior, que o Morlock superior, ele já sabe quem é o Alexander, já sabe por que ele está ali, já sabe tudo porque leu a mente dele. Então, assustadoramente, ele já começa falando algo assim: "Olá, Alexander." E aí o protagonista fica intrigado com aquela espécie de ser humano e o Morlock Supremo calmamente começa a conversar com ele, explicando tudo, como é que funciona o sistema ali, que é exatamente o que eu acabei de falar aqui. E esse Morlock Supremo sabe que o Alexander está atrás de uma resposta. E ele simplesmente responde para o Alexander o seguinte: se sua noiva não tivesse morrido, você não teria construído a máquina do tempo. Você não seria quem você é. Essa frase é bem interessante e diz tudo, porque se o Alexander voltar no tempo para poder salvar a esposa dele, ele vai acabar criando um paradoxo. Isso deixa a entender que a esposa dele precisava morrer para ele ser o que ele é hoje. E como o Morlock Supremo tem poderes mentais, de alguma forma ele entra na mente do Alexander e faz ele ver uma versão alternativa dele mesmo, que seria ele vivendo com sua esposa e seus filhos na mansão dele, normal, como se nada tivesse acontecido. E claro, ele jamais teria construído a máquina do tempo se ele tivesse uma vida normal com a esposa dele. Essa é a resposta que o Alexander tanto procurava e finalmente ele encontrou. Então, agora que o Alexander tem a resposta dele, o vilão, o Morlock Supremo, convida o Alexander a entrar na máquina do tempo dele de novo e voltar ao passado, voltar à era que ele pertence, já que ele tem a resposta. Só que aqui temos uma cena um tanto intrigante, que o Alexander, no último instante, ele aparentemente ia voltar para o passado, mas ele muda de ideia no último instante e entra numa briga corporal com o vilão para tentar salvar a humanidade daquele tempo do ano de 802 milhões à frente no futuro. Porque a raça humana daquele presente ali está sob domínio do Morlock Supremo. Se você não entendeu essa atitude dele, é muito simples. Já que ele não pode mudar o passado, pelo menos ele vai tentar mudar esse presente em que a raça humana se encontra. E é bem interessante esse momento, eu acho bem bacana também os diálogos do filme, a busca pela resposta que o Alexander vai atrás. Mas assim, só para complementar, o Alexander consegue derrotar o vilão e ele decide que vai viver ali naquele ano de 802 mil milhares de anos no futuro para ajudar a humanidade a se reconstruir. Muito interessante mesmo. E aqui vem algumas reflexões. Por exemplo, uma pergunta que você deve estar se fazendo. Se o vilão ele lia
a mente das pessoas, como é que ele não previu esse movimento do Alexander, que o Alexander iria tentar entrar em combate com ele? A resposta é até simples. O vilão, o Morlock Supremo, realmente podia ler a mente, mas não com perfeição, o que indica que a ação do Alexander foi impulsiva, pensada em último instante, o que não deu tempo para o vilão reagir. Essa seria a resposta mais lógica. Embora, eu confesso que o Alexander ele fica com a cara de que vai aprontar naquele momento ali. Se o vilão não conseguiu ler a mente dele, pelo menos ele deveria tentar aprender um pouco sobre ler expressão corporal. E outra reflexão que fica é tipo assim, ele não podia salvar a esposa dele no passado, certo? Porque ela estava destinada a morrer de qualquer maneira, até mesmo para ele se tornar o que ele é. Eu tenho que admitir que essa é uma reflexão bem forte. Isso precisou acontecer para que ele se tornasse o que ele era, né? Muito interessante isso. Mas, e com relação à teoria das linhas do tempo? A teoria das linhas do tempo eu acho uma questão muito mais justa e válida, mas isso é uma crença minha, tá bom? É uma crença minha. O filme, ele não coloca a possibilidade dessa questão de linha do tempo existir. O tempo, ele é contínuo, ele é corrente. É isso que mostra no filme. Então não tem essa de linha do tempo. É por isso que o Alexander não conseguia alterar o passado. E eu tava pensando aqui, realmente faz todo sentido. Eu tava pensando na possibilidade dele criar uma outra linha do tempo. Mas o filme deixa claro que esse conceito de outra linha do tempo não existe. Tanto é que fica a lição clara. Olha só como eu fui burro para assistir esse filme na época. Mas a lição é clara, até porque o protagonista entende isso, aceita isso e decide viver naquele presente para salvar toda a humanidade. Ou pelo menos o que restou da humanidade. Não, mas espera aí, eu lembrei de uma outra coisa. Eita, é só a gente vasculhar um pouco que a gente acaba percebendo. É que eu lembrei que no final do filme, quando ele derrota o vilão, ele vai para mais milhares de anos à frente, no futuro. E a Terra está toda devastada. Parece que os Morlocks dominaram a Terra e acabaram com a raça humana dos Eloys. E você vê que não tem vegetação, só tem um terreno árido, seco e pedras. E neste ponto, o protagonista decide voltar para aquele momento próximo onde ele derrota o vilão, onde ele tem aquela conversa com o vilão, para salvar os Eloys que estavam sendo mantidos presos ali pelos Morlocks e tal. Então é neste presente que ele decide viver. Mas você vê que ele volta no tempo de novo, justamente para poder evitar que essa catástrofe no futuro aconteça, pois ele conheceu o futuro em que os Morlocks dominaram completamente. Então, se ele está querendo mudar o passado, isso já não prova que você altera o futuro? Entende o que eu quero dizer? Olha, no finalzinho do filme eu me perdi, sabe? Essa parte não fez sentido para mim. Se ele não pode mudar o passado, como é que ele vai lá pro futuro e depois volta para poder mudar aquele atual presente para que o futuro não aconteça como ele viu? Então isso me deu uma embananada na cabeça. Mas, por outro lado, comprova uma teoria que eu estava pensando. Veja bem, tem um anime que eu assisti, acompanha meu raciocínio, eu sei que tá confuso, mas acompanha meu raciocínio. Tem um anime que eu assisti, o nome dele se chama Steins Gate. Esse anime é de 2011 e lembra muito esse filme. Lembra muito, porque o protagonista desse anime é um cientista dos tempos atuais, modernos, vamos dizer assim, e ele também passa por uma situação parecida com esse protagonista, bem parecida. Esse anime eu achei muito chato no começo, cara, muito chato, mas ele foi ficando bem interessante com algumas coisas, algumas sacadas que o anime foi contando, inclusive ele faz referências a questões atuais. Eu não vou entrar em detalhe, mas só quero dizer que o protagonista passa por uma situação muito parecida com a do protagonista desse filme aqui, A Máquina do Tempo. O que acontece? No anime, o protagonista quer impedir que uma pessoa querida morra.
ele quer impedir, ele volta no passado, mas ela acaba morrendo de outra maneira, ele volta de novo, mas ela sempre morre de outra maneira, como se estivesse destinada a morrer. Até que uma certa vez, ele consegue voltar no passado, e realmente dessa vez ele consegue impedir que a pessoa que ele ama morra. Por outro lado, uma outra pessoa que ele gosta morre. É como se ele tivesse entrado numa linha do tempo em que, ok, aquela pessoa que ele queria proteger fica viva. Porém, por outro lado, uma outra pessoa que ele ama morre, entendeu? E aí ele volta no tempo para poder impedir que a outra pessoa que ele ama morra, mas ela também acaba morrendo sempre. Por isso que eu falo, é uma situação parecida com esse filme da Máquina do Tempo, só que com uma pequena diferença. O protagonista, sim, ele consegue impedir que as pessoas que ele ama morram, mas em troca, outra pessoa tem que morrer. Ele fica alternando em uma linha do tempo em que alguém próximo dele morre, mas outro sobrevive e vice-versa. Deu para entender? Só que tem um certo momento que o protagonista desse anime se encontra com a versão mais velha dele, 10 anos mais velha, e aí essa versão mais velha dele fala o seguinte para ele: você está fazendo certo, mas só está olhando da maneira errada. O eu dele do futuro dá a dica para que ele consiga salvar as pessoas que ele ama, sem que nenhuma morra. Então ele fica na linha onde uma pessoa que ele ama está destinada a morrer, e ele consegue, digamos assim, burlar a morte dela. Esse anime ele dá uma sacada genial, e eu acho muito bacana isso. Sabe por quê? Porque ele expande essa perspectiva, esse horizonte de viagem no tempo. Porque o filme A Máquina do Tempo só dá uma perspectiva. O tempo é contínuo e corrente e não tem como você alterar ele. Se bem que nesse filme essa perspectiva é um pouco escorregada, justamente pelo final, onde ele vê os Morlocks dominando o mundo, e aí ele tenta voltar no passado para alterar isso. Mas se a gente aprendeu que ele não pode alterar o passado, por que ele volta de novo para alterar? Entendeu? Para mim, o filme ele dá uma escorregada na própria regra, enquanto o anime não. O anime, sabiamente, apresenta outras perspectivas de viagem no tempo, porque o protagonista no anime, ele cria outras linhas do tempo, onde alguns morrem e outros não. O filme A Máquina do Tempo, para mim, deu a entender que também o protagonista está tentando criar uma outra linha do tempo. E eu também acho que ele desiste muito fácil da amada dele, porque ele só tenta salvar ela uma vez e entende que, de alguma forma, ela estava destinada a morrer. E eu não gosto desse conceito, eu não gosto do conceito de que alguém está destinado a morrer ou a ser alguma coisa. É claro que esse conceito é reforçado, porque se ela não morresse, ele não ia construir a máquina do tempo. Realmente, eles reforçam com essa ideia. Mas eu não gosto dessa ideia de destino, não. Eu acredito que dá para alterar o nosso destino, sim. Inclusive, é isso o que o anime Steins Gate, de 2011, mostra. Aí, pensa no anime que eu achei chato no começo. Eu estava prestes a desistir. Foi quando ele começou a mostrar conceitos que eu achei interessantíssimo. E graças a isso assisti o anime até o final. Mas apesar desse defeito, que eu considero um defeito no filme, eu gosto da lição transmitida, que a gente não pode ficar vivendo do passado, que a gente tem que fazer o nosso hoje no presente para garantirmos o nosso futuro. Eu gosto dessa ideia. A Máquina do Tempo é mais do que uma aventura sci-fi. Ela nos pergunta: se pudéssemos mudar o passado, deveríamos? O protagonista descobre que o tempo é um rio com corredeiras perigosas e que talvez a maior mudança possível não seja no tempo, mas dentro de nós. Olha só que mensagem bonita. E é isso, essa é a minha opinião sobre esse filme que eu acho bacana, A Máquina do Tempo, de 2002. Se gostou, deixa seu like. Também não deixa de comentar aqui embaixo se você tem mágoa do passado e gostaria de mudar, mas ao mesmo tempo você pensa: peraí, mas essa mágoa do passado fez o que eu sou hoje. É por isso que eu penso dessa forma. Enfim, comente aqui para eu saber. Sessão encerrada. E se tudo der certo, até o próximo vídeo. Talvez se as coisas não der certo eu possa voltar no tempo e consertar. Deixa pra lá. Vida que segue.